Sejam bem-vindos a mais uma Career Talk. As Career Talks são um conceito que nós lançámos na Bewiser já há algum tempo e que tem um objetivo muito simples, que é o de partilhar com alguém que tem muito para partilhar histórias da sua vida, no sentido de nos ajudar a cumprir a missão da Bewiser, que é contribuir para a evolução de quem nos segue. E desta vez temos um convidado muito especial, pela robustez e pela riqueza do seu percurso, e portanto eu diria que nesta conversa o grande desafio até está do meu lado, no sentido em que com os minutos que temos terei que tentar tirar o máximo de valor aqui da conversa com o Sr. Professor Espregueira Mendes, a quem eu agradeço desde já a sua disponibilidade para estar connosco. O professor Espregueira Mendes é médico cirurgião, ortopedista, é diretor da Clínica do Dragão Espregueira Mendes Sport Center, é um reputado cirurgião, desde logo também na área desportiva, mas não só. Também tem uma faceta de empresário à qual vamos fazer alguma alusão durante esta nossa conversa. Tem variadíssimos cargos a nível associativo, portanto, tem claramente um trajeto muito rico e que eu tentaria aqui tocar de alguma maneira. Sr. Professor, sendo uma conversa que vai tentar, de forma rápida, tocar ao longo da sua carreira, de forma que seja relevante para quem depois nos possa ouvir, eu começava por uma pergunta mais abrangente, que era se era possível sintetizar, em alguns minutos, aquilo que são os principais marcos desta sua carreira nas suas diferentes vertentes. Bom dia, muito obrigado pelo convite, é imenso gosto em conversar consigo e conversar um pouco sobre o meu percurso. Eu sou um cidadão do Porto, nasci no Porto e sou um cidadão do Porto bafejado pela sorte. Portanto, temos que começar por fazer essa declaração de interesses, porque a maior parte das pessoas tem nas suas vidas e nos seus percursos um bafejamento pela sorte que faz muita diferença naquilo que lhe vai acontecendo, independentemente de todo o esforço, de toda a preparação que tenha que fazer para cumprir os seus objetivos. A minha vida é simples de explicar, fiz a minha licenciatura no Porto, fiz a minha especialidade no Porto e percebi muito cedo que, estrategicamente, era muito importante olhar para o mundo, do Porto para o mundo, mas não ficar restrito a um universo de uma cidade ou até de um país, que é um país pequeno, e que na área que eu queria dedicar-me, que é a medicina e a traumatologia desportiva, tem um universo muito mais alargado, ainda por cima, num país onde a traumatologia desportiva, o próprio futebol, tem uma relevância muito grande, tem internacionalmente um prestígio muito grande e, portanto, achei que havia aí um bom terreno, um terreno fértil para se trabalhar. Depois disso, e ter feito a minha especialização, aquilo que eu tentei foi fazer uma pós-graduação fora do país. Na altura, o que era clássico em Portugal era fazer-se uma pós-graduação em França ou em Inglaterra. E eu tentei fazer a minha pós-graduação nos Estados Unidos e nos Estados Unidos tive vontade de ir para a Clínica Mayo. A Clínica Mayo era, hoje, uma referência, é considerada ainda hoje o centro de maior prestígio e maior qualidade no mundo. Curiosamente, fiz três tentativas. A primeira vez que tentei, eu fui o primeiro ortopedista a fazer uma pós-graduação na Clínica Mayo, e a primeira vez que tentei não me responderam. Consideraram provavelmente, com alguma razão, que eu não existiria. Da segunda vez responderam-me, mas disseram-me, bom, olhe bem para o seu currículo, veja lá o que fez, melhore isso um bocado, porque com esse currículo, não me disseram assim, explicitamente, mas deram-me a entender que eu não tinha os mínimos para fazer para ter a possibilidade de fazer uma pós-graduação na Clínica Mayo. E depois passa-se um facto curioso, e só para, de alguma forma, documentar um bocadinho aquilo que eu considero a sorte, que é o professor da Universidade do Porto da época convida-me para ser o representante português do curso de cirurgiões continentais em Inglaterra, em Londres. E eu fiquei muito orgulhoso com isso, havia um representante de cada país, éramos 22 ou 23 países, e falei com um indivíduo mais velho do serviço, que a última vez que algum português tinha ido tinha sido 10 anos antes, e eu perguntei-lhe, olha, aceitei ir ao curso de cirurgiões continentais e isso é uma desgraça, não nos prestam atenção,
não nos deixam participar nas cirurgias, é muito mal organizado, não se tem nenhum benefício. Mas são 3 semanas que eu tenho que lá estar. Já disse que sim, tenho que ir. Bom, abreviando um bocadinho para não gastar muito tempo, vou ao curso de cirurgiões continentais. Primeiro, recebo um fax na época, não havia e-mails nem comunicações modernas, e autorizam-me a apresentar um trabalho. E eu disse, bom, se tenho hipótese... um trabalho que seria selecionado entre os 20 e tal, haveria 3 trabalhos selecionados para serem apresentados em Londres. Bom, eu apresentei o trabalho, tive a sorte do meu trabalho ser selecionado, foi selecionado. Quando o meu trabalho foi selecionado, disse, já ganhei a viagem, porque mesmo que não aconteça, já valeu a pena. E ainda por cima, e havendo até, na minha opinião, um trabalho melhor que o meu, ganhei o primeiro prémio. Que, por ironia do destino, era uma garrafa de vinho do Porto. mas pronto, isso correu muito bem, e com esse prémio e essa visibilidade do mundo anglo-saxónico, presumo eu, não tenho nenhum dado objetivo para dizer isso, mas presumo eu, quando faço a minha terceira vez a proposta à Clínica Maio para fazer o meu fellowship, que me aceitam a partir desse momento. Também já teria mais alguns trabalhos publicados, enfim, claro, um bocadinho mais de coisas feitas, e me aceitam. Portanto, veja bem, não era para ir, dizem-me para não ir, vou, e acaba por acontecer esta sucessão de coisas que mas a sorte sorri aos audazes, não é? Mas conta muito, e portanto há tanta gente com a mesma preparação, no mesmo momento, posicionada para um lugar, para um projeto, para fazer determinada iniciativa, que o que faz muitas vezes variar é mesmo essa pitadazinha de sorte que nos acontece. Depois, a minha família é uma família de ortopedistas, o meu avô era ortopedista, o meu pai era ortopedista, e portanto a ortopedia para mim estava inerente quase ao meu destino, e a traumatologia desportiva foi sempre uma coisa porque eu me interessei bastante, e o meu pai trabalhou muito na área da cirurgia do desporto, e a traumatologia desportiva desenvolveu-se muito nos últimos anos, e portanto eu tentei agarrar esse comboio, tentando fazer uma coisa que em Portugal não era também muita tradição na época, que era a credibilidade científica com publicações e com livros feitos, etc. Portanto, tentei que a minha carreira académica fosse um pouco também balizada por isso. Doutorei-me em 95, o que também foi um marco importante. E bastante novo, porque nas especialidades cirúrgicas, normalmente as pessoas não se doutoram com 35 anos, doutoram-se mais tarde, porque é muito difícil ter o percurso técnico-científico suficiente para chegar ao doutoramento em ortopedia, porque se doutorar numa ciência básica é muito mais fácil fazer o doutoramento mais cedo. Doutoro-me mais cedo e, mais uma vez, quando eu estava a preparar-me para me dedicar a uma atividade mais até um pouco na linha da medicina privada e mais um pouco na linha de uma estrutura que vim mais tarde a desenvolver, mas que nessa época não desenvolvia, parece-me um convite para concorrer ao Hospital da Feira. O Hospital da Feira, em 1998, é criado de novo, é criado com um modelo de gestão, sendo um hospital público, tinha um modelo de gestão com uma grande autonomia, e lança-me o desafio de, primeiro, concorrer para a direção de serviço, e eu concorri para a direção de serviço e consegui ficar no lugar, e lança-me o desafio de convidar 10 ortopedistas, montar a sua equipa. Montar a minha equipa sem nenhuma restrição, de novo, e eu montei nesse hospital, pela primeira vez em Portugal, um grupo de ortopedistas com responsabilidades temáticas, isto é, o serviço estava dividido em unidades, ombro, tornozelo, anca, joelho, coluna, etc., que de facto é um modelo que internacionalmente já existia e que era preciso desenvolver também em Portugal. E portanto estive 7 ou 8 anos na feira a desenvolver esse modelo, cumprido a minha missão na feira, naturalmente dediquei-me a outros projetos, mas foi uma experiência riquíssima e que também fui diretor de serviço com 38 anos, ou uma coisa desse género. E, portanto, tinha colegas médicos mais velhos? Tinha colegas mais velhos, tinha colegas mais velhos. Como é que foi essa convivência? Eu acho que os colegas mais velhos... Foi muito boa. Aliás, quando eu saí, o colega mais velho que estava... O colega mais velho do serviço ficou a dirigir o serviço, e eu tenho sempre um respeito muito grande e uma vontade muito grande de colaborar com gente mais velha. É muito tradicional em Portugal que os indivíduos que se reformam
saem do serviço, não têm mais contacto com o serviço, coisa que não se passa em muitos países evoluídos do mundo, ou seja, aproveita-se a experiência das pessoas mais velhas, mesmo depois de reformadas, para participarem em projetos importantes, como por exemplo a educação, ou tomar conta dos internos, ou fazer publicações científicas. Então desperdiça esse conhecimento acumulado, não é? Exatamente. Eu acho que é um desperdício imenso no fim de uma carreira, quando se está absolutamente maduro para se poder orientar gente mais nova com base numa experiência adquirida que é difícil de conseguir, perder-se esse contributo. E, portanto, isso para lhe dizer que correu muito bem e que me dei muito bem com essa experiência. Eu já tinha experiência no meu passado anterior eu tive diretores do meu serviço de urgência que eu depois dirigi e, portanto, fiz o inverso e, portanto, tinha essa experiência e foi bastante pacífica sempre ao longo da minha vida essa situação. Depois... Saiu da feira, não é? Saí da feira quando aparece este projeto. Havia já há muitos anos uma relação muito próxima minha e do engenheiro Belmiro de Azevedo, somos amigos há muitos anos, e o engenheiro Belmiro de Azevedo sempre teve vontade de fazer um hospital e uma unidade de saúde ao longo da vida dele, e fizemos uma primeira tentativa com uma clínica da Maia, lá nos anos 80, eu penso que 89 ou 90, que não avançou por razões conjunturais da época. E um dia eu encontro por mero acaso, disse, tem que falar comigo, vamos conversar, que temos que fazer um hospital. E assim foi, montamos uma parceria na época, que foi a Saúde Atlântica, que dá origem depois à Clínica do Dragão, e que começa com um projeto naquilo que é hoje o Hospital CUF, portanto nós desenvolvemos o arranque de toda a concepção, de todo o plano, etc., do Hospital CUF Porto. Que às tantas foi adquirido pela CUF, não é? Que tanto foi adquirido pela CUF. E desenvolvemos, e aparece o projeto aqui no Estado do Dragão. E quando aparece o projeto do Estado do Dragão, torna-se completamente incompatível a minha presença na feira e ter dois projetos ao mesmo tempo. Eu começo a ter pouco tempo para a feira e então dedico-me a este projeto. É um projeto com 200 pessoas, que precisa mesmo da minha atenção completa, e começo digamos, a dedicar-me a isto e a montar este projeto que arranca em 2006. Em paralelo, e talvez a parte mais relevante deste percurso, é, mais uma vez, uma coincidência na minha vida, quando convido um indivíduo, o professor Carl Peter Benedetto da Áustria, para falar nas nossas jornadas portuguesas. Ele, depois de contactar com o nosso grupo e com Portugal, que conhecia mal, percebe que nós estamos na pré-história, somos gente com os mínimos em termos científicos e de atitude, e convida-me para o board da Sociedade Europeia, da ESCA, na altura com o pelouro de tesoureiro. Claro que me diz isso e eu achei que ele seria uma manifestação de simpatia e de atenção, e sinceramente nem prestei muita atenção a isso, até que, mais uma vez, recebo um fax a convocar para uma reunião do board em que eu já estava mencionado como tesoureiro. Portanto, fiquei a saber por fax que era tesoureiro da Sociedade Europeia. Começo o meu percurso na Sociedade Europeia, onde estive e estou há 14 anos, portanto ocupei praticamente todos os lugares da hierarquia da ESCA até ser presidente, agora sou o past president, e em simultâneo isso abriu-me portas internacionais que completamente até desproporcionadas para um português. Consegui dar visibilidade ao Porto e a Portugal, pondo também, fazendo uma estratégia que na minha opinião foi bem sucedida, que foi falar com os espanhóis e com todos os portugueses, formarmos um grupo e haver uma grande união nesse grupo, para que esse grupo pudesse, independentemente de ser agora Barcelona, Lisboa, Madrid ou Porto, ter uma boa e forte representação internacional. E com isso conseguimos, pela primeira vez, um posicionamento internacional com alguma notoriedade. E como é que é hoje vista a medicina desportiva ou a ortopedia a nível internacional, já que tem esses contactos todos internacionais? Qual é a sua perspectiva? Deixe-me primeiro situar, porque eu acho que para dimensionar o percurso é importante dizer isto. O meu pai foi um absolutamente notável ortopedista, um homem ímpar na traumatologia desportiva, pioneiro da traumatologia desportiva em Portugal, e
dificilmente consigo arranjar alguém para pôr à frente dele, digamos, da minha admiração como pessoa e como cirurgião. Mas, fruto das circunstâncias da época, nunca conseguiu uma internacionalização, e também porque morreu muito novo, nunca conseguiu uma internacionalização que lhe era muito mais merecida do que a nossa nesta época. Para ter uma ideia, nos anos 80, quando o professor Philippe Neyret nos cumprimentava, nós celebrávamos. Quando o professor Philippe Neyret nos começou a tratar pelo nome, fomos jantar para celebrar isso. É disso que estamos a falar. Estou a falar em 1987, 86. O professor Philippe Neyret é neste momento Presidente da Sociedade Mundial, é meu irmão gêmeo, é meu sócio em alguns empreendimentos, estamos no mesmo board da Sociedade Mundial, enfim, somos amigos desde então. Portanto, para ter a noção do que é a dimensão. E também para responder à sua pergunta, que é para podermos perceber o salto que a medicina e a traumatologia desportiva deram, entretanto. Porque de uma posição praticamente sem visibilidade, de um país do sul da Europa, onde, para quem os europeus e as pessoas da traumatologia mundial olhavam com alguma desconfiança, para não ser... No mínimo, não é? No mínimo, alguma desconfiança, nós começamos a estar presentes, a ter palco, a ser respeitados, a ser convidados, e hoje, até podemos dizer que se passa um bocadinho o inverso, que é, estamos um bocadinho desproporcionados positivamente para a nossa dimensão de país. Nós temos portugueses no board das sociedades todas do mundo, das principais fundações da ortopedia, dos comitês importantes da Sociedade Europeia, da Sociedade Mundial. Estamos presentes nos congressos internacionais, não há nenhum congresso internacional importante onde não haja portugueses a falar. Portanto, isto é, de facto, uma mudança de paradigma. E o que é que isso pode trazer a Portugal, desde logo? Eu acho que isto é uma oportunidade que não se pode perder. Sobretudo para as novas gerações. Tem o caminho aberto, não é? É o caminho aberto. É a possibilidade de nos deixarem jogar. Até à minha geração não nos deixavam jogar. E não nos deixam jogar. Nós não podemos demonstrar que até não jogamos mal. Claro. Neste momento dão-nos a possibilidade de nós jogarmos. Isso agora depende só de nós podermos jogar e mostrar que somos capazes de fazer alguma coisa. E, simultaneamente, há condições por este tipo de mudanças para, do ponto de vista da credibilidade científica, nós podermos afirmar-nos internacionalmente. E aí falta-nos ainda um caminho grande a percorrer. Porque, infelizmente, o Estado português não facilita a investigação clínica. Eu diria que também não facilita a investigação básica. Não é uma prioridade para o Estado português que se faça investigação básica na nossa área em Portugal. Não há uma aposta forte e firme nessa área. Mas na investigação clínica ainda há menos. E, portanto, a investigação clínica que é feita em Portugal é feita normalmente à custa das pessoas, patrocinada pelas pessoas, patrocinada de alguma coisa pelo serviço, alguma coisa pela indústria, mas não há quase bolsas, uma estratégia definida para se fazer uma investigação clínica capaz. E naturalmente isso fere de morte a possibilidade de sermos reconhecidos por aquilo que fazemos. Portanto, fazemos bem, fazemos ao nível de qualquer, em algumas coisas até melhor do que muitos países do mundo, mas se não tivermos capacidade de fazer trabalhos prospectivos, randomizados, duplamente cegos, com registros clínicos cuidados para podermos rever os doentes e ter apoio administrativo e financeiro para isso, isto não acontece. Não se chega a esse patamar, não é? Não é possível, porque todos os países fazem isso. Para ter uma ideia, por exemplo, para perceber um pouco a importância ou o desinvestimento que se faz em Portugal, numa avaliação curricular de um interno de ortopedia, as publicações e os trabalhos científicos em 20 valores valem um valor. E se um indivíduo tiver 3 apresentações nacionais
e 5 ou 6 palestras internacionais ou até nacionais têm um valor. Portanto, é 100% dessa... E não conta para o campeonato. Não tem impacto na nota. Os japoneses têm 50%. Portanto, tem que publicar. Tem que se dedicar a isso. Tem que tudo estar montado para que a produção científica seja com outro volume e outra qualidade. Ou seja, a nossa parte clínica está bem, a nossa parte científica não tanto. Não mostramos o que valemos. Temos a qualidade, somos reconhecidos quando nos pedem para fazer coisas, fazem bem, vêm nos ver trabalhar e gostam, e não temos esse conhecimento. E nós somos, eu diria, ainda uma pequena ilha, porque, para ter uma ideia, eu tenho 4 pessoas dedicadas em exclusividade à investigação neste grupo. Não há mais nenhuma equipa em Portugal na área clínica da ortopedia que tenha 4 pessoas dedicadas exclusivamente à investigação. E o que é que procuram fazer nessa... O que nós fazemos é a investigação séria, ou seja, temos gente que faz registro dos dados clínicos dos doentes, temos esse registro feito há muitos anos, temos isso informatizado e temos pessoas a fazer a avaliação, a investigação e a publicação em revistas internacionais. E, portanto, temos um pipeline de artigos. Neste momento estamos a trabalhar em 15 artigos internacionais para ser publicados. E, para ter uma ideia, publicamos mais nos últimos 10 anos do que do resto da nossa vida toda. Eu diria quase o resto de todos os ortopedistas. Isso financiado, portanto, pela própria atividade da empresa, não é? Pela própria atividade. Portanto, é um esforço que ou se faz isto com muito gosto e com muita vontade, ou não há essa hipótese. Depois não se esqueça que os médicos hoje estão completamente espartilhados com trabalho nos serviços de urgência, na sua atividade clínica, cada vez com uma carga horária maior, cada vez com mais responsabilidades na área da medicina curativa e, portanto, não têm tempo para fazer isto. Ou têm uma estrutura em que da sua atividade clínica resulta uma base de dados que alguém vai tratar, e então a investigação surge, que é o nosso caso. Nós temos gente dedicada puramente a tratar doentes, depois temos outros que pegam nesses dados e dizem... Os trabalham, não é? E os trabalham. Naturalmente com a participação das pessoas que trataram os doentes, mas temos uma estrutura profissionalizada montada para fazer isso. É completamente impossível. Mas sem isso... É muito difícil. O meu amigo Carlos Magno uma vez ensinou-me que o que não é noticiado não aconteceu. Na nossa atividade científica, o que não é publicado não aconteceu. E qual pode ser o resultado de mais publicações e ou mais visibilidade sobre a atividade clínica para a medicina desportiva e cirurgia em Portugal? Pode Portugal, por exemplo, tornar-se um destino de turismo de saúde, por exemplo, nestas áreas? Acha que pode passar por aí o futuro de Portugal? Portugal tem-se tornado, na nossa área, sobretudo na traumatologia desportiva, um destino turístico de saúde. Para ter ideia, nós tivemos este ano mais de 30 atletas de alta competição que voaram de todos os sítios do mundo para serem operados cá. Alguns perguntando porque é que eu vou ao Porto. Porque nem se tinham apercebido que no Porto podia haver um centro de excelência de tratamento dessas lesões. Mas respondendo à sua pergunta, há 3 vetores onde nós podemos ter um enorme benefício. Em primeiro lugar, visibilidade, credibilidade científica, novidade científica e, portanto, ficar na história de fazermos algum contributo para haver portugueses a contribuir para a evolução da ciência, que naturalmente que é um desafio extraordinário para alguém dizer. Nós temos um aparelho inventado no Porto, inventado cá, que se chama Porto Testing Device, que é um aparelho que é único para colocar dentro da ressonância magnética e do TAC para avaliar as lesões dos ligamentos, para medir as lesões dos ligamentos, que é usado nos 5 continentes, neste momento já está em mais de 20 países do mundo e que nasceu aqui, no Porto, não é? Neste cantinho simpático. E, portanto, isso é claramente um momento especial como consequência do trabalho desenvolvido. Depois, isto pode-se transformar em centro de educação, porque quando se tem credibilidade científica pode-se formar pessoas. E nós temos... É um caminho, não é? Nós temos fellows do mundo inteiro, permanentemente. Neste momento temos um indiano, mas saiu um rapaz de Cabo Verde há 8 dias,
tínhamos outro indiano, um egípcio e temos um pipeline de fellows a chegarem para o próximo ano, de 2016 estamos cheios e já estamos com metade de 2017 cheios. Qual é a capacidade que tem para essa? Só recebemos 2 de cada vez. Ok. A nossa lógica é recebê-los à moda do Porto. Recebê-los à moda do Porto significa almoçam connosco, jantam em nossa casa, participam nas cirurgias connosco, estão um de cada vez nas consultas, portanto, veem como nós tratamos os doentes. Estão realmente a viver toda a experiência. Ora, não é um estágio observacional à americana, em que a pessoa está de braços cruzados atrás do tronco, só a ver. Mas, portanto, isso transforma-nos num centro educativo com visibilidade em todo o mundo. Eu diria que neste momento não há ninguém na traumatologia desportiva do mundo que não saiba que existe um centro de excelência no Porto. Que é motivo de orgulho, desde lá. É um orgulho enorme, é um orgulho enorme. Terceiro vetor, mas também importante, isto pode depois transformar-se em negócio para a cidade, e aí chegar ao seu turismo cirúrgico. Onde eu comecei a apostar há 15 anos atrás, sem nenhum sucesso durante 10 anos. Zero sucesso. Mas acreditei, porque olhei para o mapa e vejo o Porto centrado, equidistante da Ásia e dos Estados Unidos, olho para os números e vejo preços altamente concorrenciais e competitivos relativamente aos destinos de turismo cirúrgico, vejo preços no nosso país 5 vezes mais baratos que os Estados Unidos, Canadá ou Alemanha, vejo uma enorme competência disponível, capacidade instalada nos hospitais muito boa, reconhecimento, o tal reconhecimento científico que fomos buscar às publicações, às conferências, etc., para que os nossos pais digam, não, no Porto você é bem operado, tranquilo, não nos bloqueiem o fluxo, senão você trabalha muito bem, mas há um médico, que é o médico do clube da Roménia, que está a dar apoio ao atleta e que diz, não, no Porto não conheço ninguém, isso pode não funcionar bem, e bloqueia o acesso. E, por fim, uma vantagem enormíssima que é, estamos plantados neste cantinho simpático no sul da Europa, tranquilo ainda, e que não é bem a mesma coisa do que fazer um turismo cirúrgico num país asiático. Ou Índia, para dar o exemplo mais concreto, por ser o país até com o destino número 1 do turismo cirúrgico, onde, por muito bom que seja a unidade, ou por muito boa que seja a unidade hospitalar onde está implementado o turismo cirúrgico, temos os problemas circundantes das condições de sanidade geral do país, das doenças que existem, das dificuldades sociais que existem, etc. E, portanto, eu acho que Portugal tem uma oportunidade extraordinária no turismo cirúrgico, que felizmente nos últimos anos, e graças muito também ao Dr. Luís Portela, que com a criação do cluster da saúde e pondo à volta da mesma mesa as pessoas que estão interessadas no tema, têm dado um contributo importante para isso, mas começam-se a dar alguns passos. Mas estamos longe ainda do potencial que se pode... Eu acho que não começamos. Sinceramente, eu acho que não começamos. Aliás, eu acho que se tivermos um bocadinho de sucesso, não temos capacidade para dar resposta a esse sucesso. Porque é sempre um problema bom. Claro, é sempre um problema. Tantos médicos a emigrar, e outros profissionais de saúde, quando, porventura, podíamos importar os pacientes, não é? É um pouco... Sabe que eu sou um indivíduo que completamente desligado da política, com uma grande preocupação social e de trabalho cívico, sempre que me é solicitado, sempre que o posso fazer, mas eu não compreendo as opções políticas gerais que têm sido feitas no país. E sobretudo, não compreendo a volatilidade das opções. Nós assistimos nos últimos anos nós ouvimos dizer que o turismo é a nossa aposta. Uhum. Não há uma escola de turismo em Portugal. Verdade. Nós ouvimos dizer que o turismo é a nossa aposta e não preparamos as pessoas para termos um turismo de excelência. Naturalmente temos escolas hoteleiras e escolas... Claro. Mas turismo é uma coisa diferente. Uhum. Depois dizem-nos numa época que a agricultura não serve para nada, que nós não somos competitivos na agricultura, porque somos pequenos, não temos grandes latifúndios, não temos escala, etc.
abandona-se a agricultura e agora a gente assiste outra vez a dizer, peraí, estávamos afinal enganados, temos é que apostar na agricultura, porque a agricultura afinal é essencial, é estruturante, é uma cultura de proximidade, etc, etc. O que eu vejo para a ciência e para o turismo de saúde é que Portugal tem condições extraordinárias para se desenvolver nessas áreas, mas não há aposta. E, portanto, o que é importante num país, e eu nesse aspecto sou muito solidário com o Dr. Medida Carreira, que é preciso analisar, pedir a quem sabe, dizer o que é que nós podemos fazer bem. É isto que nós fazemos bem? É isto? Os técnicos altamente diferenciados e preparados dizem-nos que é isto que temos que fazer bem, então vamos fazer isto. No meu pequeno mundo, o que eu tenho a certeza absoluta é que as nossas condições em turismo cirúrgico são absolutamente invejáveis e que se nós conseguíssemos chegar, nem era preciso ir muito longe. Você tocou num ponto que é um ponto extraordinariamente importante, que é, pois se nós temos comunidades de imigrantes muito grandes nesses países, com cobertura de seguros de saúde, veja a Alemanha. Todos os nossos imigrantes na Alemanha têm uma cobertura de seguro de saúde e podem ser tratados cá. E quando fizerem cirurgia, se você fizer as contas, fica mais barato. O preço que a Segurança Social, neste caso são seguros de saúde alemães, pagam para os atos médicos, pagava-lhes a viagem, estadia, recuperação, estar com a família, acompanhados com a família, do ponto de vista humano, claro, é extremamente importante, regressarem à Alemanha tratados. Nem isso aproveitamos. Não nos organizamos. Mas acha que é... Enfim, que é de esperar que algum dia o nosso poder político se organize de tal forma a que deixe de haver esta volatilidade? Aliás, o clima volátil que estamos a viver agora talvez diga ao contrário, não é? O que é que pode... Vamos assumir então, se calhar colocava a pergunta de outra forma, vamos assumir que isso não vai acontecer. É possível à sociedade civil, nomeadamente empresarial, trabalhar mesmo na ausência disso? Eu não estou de acordo com aquela velha frase dos romanos, quando ocuparam a Península Ibérica, que disseram que nós éramos um povo que nem se governa, nem se deixa governar. Mas, e portanto, continuo a ser otimista, a acreditar que nós podemos mudar e que podemos fazer coisas melhores e mais organizadas. Estou preocupado, porque nós vemos que, quando olhamos para os indicadores, a capacidade produtiva dos nossos trabalhadores, que são trabalhadores extraordinários, mas impreparados para produzir e não têm a formação e a preparação adequada para serem tão bons como os alemães ou melhores, e isso passa por uma mudança do paradigma de educação, de preparação. Nós acabamos com os cursos técnicos, porque os cursos técnicos, quando hoje, em todo o sítio do mundo, um técnico especializado é altamente valorizado. Porque é, de facto, o indivíduo que está no terreno e que resolve a grande maioria dos problemas. E, portanto, se nós não mudarmos, do ponto de vista educativo, o sistema, e vai demorar muito tempo, não vamos conseguir mudar. Nós não temos capacidade de resposta desde logo, não é? Nós não fazemos quase nada que só se faça cá e não se faça no resto do mundo. É verdade. Nós fazemos ainda muito poucas coisas que se fazem melhor cá do que se faz no resto do mundo. Como é que nós podemos fazer alguma coisa se nós não fazemos? E não temos preços competitivos quando se comprar só preço... Quando fazemos alguma coisa ao mesmo nível do que se faz no mundo, não temos preços competitivos porque os operários não produzem com a mesma produtividade, porque estamos inseridos na Europa que, felizmente, com o nível de salários que continua a aumentar e que tem que aumentar, porque a política que é desenvolvida de salário baixo é uma política absolutamente autofágica para um país como o nosso, mas o que acontece é que nós não estamos a apostar nisso. Temos de ter produtos diferenciados, não é? Com certeza. Temos que fazer coisas que os outros países não fazem. A Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, tinha dezenas de aços secretos. Nós não fazemos aço em Portugal. Pode não ser esse o nosso desígnio. Eu não estou com isto a dizer que nós
devíamos copiar o que os outros fazem. O que eu Temos estou a dizer, o nosso o que eu estou a dizer é que se está demonstrado que nós fazemos muito bem sapatos, que já o sabíamos há muito tempo, é preciso apostar na indústria do calçado. Ponto. Forte e feio. E se calhar há algumas indústrias que não podem ser apoiadas, porque nós jamais seremos competitivos. E então tem que haver uma política estratégica que tem que ser transpartidária, suprapartidária, não pode depender da tal volatilidade política. Exatamente. Quem está no poder, o país tem que ter uma estratégia definida. E isto vale também para a área do turismo cirúrgico e para a área da ciência. E acha que, introduzindo também outro tema ao qual está ligado, que já fez referência há pouco, dos devices clínicos, etc., isso pode ser, esse desenvolvimento, pelo menos numa fase mais precoce, não sei se depois a nível da comercialização à escala mundial, mas essa parte da produção de produtos de mais valor acrescentado, isso é um caminho também que Portugal pode seguir? Sem dúvida, sem dúvida. Nós temos esse pequeno exemplo, o nosso pequeno exemplo com os knee devices, temos agora patela, estamos a trabalhar no tornozelo, vamos fazer ombro, portanto estamos quase... Professor, só para que as pessoas depois nos entendam, como é que é a infraestrutura ou o enquadramento, enfim, em que isso está a ser desenvolvido? É uma empresa da qual faz parte? Como é que Portanto, em primeiro lugar, a nossa lógica foi, nós não temos mentes brilhantes, estou a falar agora no meu grupo, naturalmente, e portanto somos indivíduos que temos que olhar para as coisas fáceis de fazer e tentar encontrar o ovo de Colombo, certo? Foi esse o nosso objetivo. Fizemos uma coisa simples, não temos nada de muito transcendente. E uma coisa que olhássemos para o início e soubéssemos que chegávamos ao fim. Porque se hoje tentássemos descobrir coisas extremamente elaboradas e que demoram 10 anos a fazer, naturalmente que dificilmente o iríamos conseguir. E, portanto, olhamos para uma coisa que era simples de fazer e que tínhamos os recursos à mão. E, portanto, desenvolvemos um equipamento em poliuretano, que é preciso moldes, temos uma indústria de moldes muito pujante, é preciso colaboração da engenharia, temos uma engenharia de primeira qualidade e de primeira água, a Universidade do Porto, a Universidade do Minho, tem gente de primeira água nessa área, e fizemos um protótipo. Testamos o protótipo é testado aqui na nossa ressonância magnética, afinamos, melhoramos, pedimos a uma empresa do Porto para o produzir e começamos a comercializá-lo. Então, portanto, é tudo internalizado. Tudo internalizado. De uma simplicidade enorme, mas casos destes você encontra dezenas. Mas nem todos têm sucesso comercial, não é? Mas lá está, porque você encontra empresas com ideias extraordinariamente boas. E eu dou-lhe um exemplo de uma empresa em que eu colaboro, que é uma empresa, uma spin-off da Universidade do Minho, que teve 2 anos para conseguir resolver um problema de legislação. Por ausência de legislação em Portugal. É a grande diferença para os Estados Unidos, não é? Essa empresa corre o risco de falir, claro, neste momento, sendo uma empresa absolutamente extraordinária, porque os custos que teve de 2 anos, se estivesse situada na Irlanda ou num país com essa legislação facilitada, teria tido um enorme sucesso. Isto não pode acontecer em Portugal. Mas acontece todos os dias. Há pequenas empresas, nós contactamos todos os dias com empresas dessas, então na área informática e na área, digamos, das tecnologias, isso ainda é mais fácil, porque o produto é mais digital, é mais fácil de comercializar, chega mais facilmente ao mundo, não é bem a mesma coisa que fazer um automóvel, claro, onde provavelmente teremos muita dificuldade em ter um automóvel português nos próximos anos, ou pelo menos teremos mais dificuldade, mas depois não está feito para o país não está montado para facilitar. E, portanto, a burocracia, a forma como o país está organizado, do ponto de vista da legislação pública, só complica. E, enquanto só complicar, já basta a concorrência que o mundo tem em todas as áreas. Portanto, tem que se encontrar nichos como este, em que não dependemos quase de ninguém, fizemos o produto, percebemos que era necessário, que aquele instrumento que era necessário,
E, naturalmente, a partir do momento que credibilizamos cientificamente, fizemos os trabalhos científicos para o testar, etc, etc, pedimos a marca CE, todas as patenteamos, etc. Mas há vários casos. E tem outros em pipeline? Temos vários em pipeline, temos vários. Fizemos também uma placa para a cirurgia, que está patenteada. Todos têm um denominador comum, que é, chamam-se Porto. A minha nacionalidade é ser do Porto. E, portanto, é a única coisa que eu costumo dizer quando se fala de parcerias nos nossos desenvolvimentos, há uma coisa que não é negociável, que é o nome. Portanto, só me sento à mesa se não for para negociar o nome. Se tivermos que negociar o nome, não me sento à mesa. Curioso. Portanto, para mim é sagrado. Mas existem várias outras coisas. Temos os 3Bs, que é um instituto extraordinário que é nosso parceiro na investigação de Tissue Engineering e Regenerative Medicine, tem desenvolvido com um dos nossos colaboradores um menisco artificial que pode vir um dia a ser o substituto do menisco. Só tem dado, do ponto de vista científico, provas muito positivas. Mas é difícil fazer os passos se não houver investimento. São processos... São investimentos caros enormes, e longos, não é? Caros e longos, mas está aí. Neste momento, quando nós apresentamos cientificamente os trabalhos sobre essa prótese de menisco, os nossos pais dizem, ideia brilhante. Tem valor acrescentado. Quando é que podemos esperar mais novidades sobre isso? É muito difícil. É a grande diferença entre os nossos trabalhos nos devices, nos instrumentos de medição, em que eu diria que até ao fim do ano temos o aparelho da rótula pronto. Temos neste momento a engenheira Ana Leal em Minnesota, nos Estados Unidos, a trabalhar com a professora Elizabeth Arendt, que é a maior sumidade do mundo na área da patelofemoral, para desenvolver os retoques finais do aparelho. Portanto, a Ana vai chegar dos Estados Unidos em dezembro com a versão final e vai haver um Porto Patella Testing Device em dezembro. Portanto, eu aí quase que assumia consigo que até ao fim do ano temos este instrumento. O menisco vai depender de tantos fatores que eu não consigo dizer. Ainda vamos ter que fazer os testes animais de grande porte. Portanto, está a ver... Muito mais, um processo mais moroso. Exatamente. O Sr. Professor, nesse tipo de empreendimentos, que papel é que tipicamente tem? A enzima. Facilita. É a única coisa que eu faço. No caso dos aparelhos de medição e da placa, tive a ideia, e portanto, enfim, sou um pouco pai da criança, mas já há cada vez menos coisas em que eu sou o pai da criança. Portanto, o que acontece é que esta dinâmica, esta cultura de grupo, a vontade de fazer coisas e a possibilidade e o entusiasmo que todos imprimimos às ideias das pessoas do grupo, de ir por este caminho, já está a dar frutos. E a Ana Leal, acho que é um bom exemplo disso, é engenheira e está cá a fazer o doutoramento connosco, é uma engenheira da Universidade do Minho, portanto é uma parceria de um programa de doutoramento com a Universidade do Minho, e a Ana tem conseguido o percurso dela, e tudo que está a ser feito na Patella é mérito dela. Portanto, a única coisa que eu vejo é tentar dar uma ajuda no conceito, algumas vezes, ver a parte do orçamento, cabe no nosso orçamento ou não cabe no nosso orçamento, podemos fazer este ano ou temos que fazer para o ano. Claro. A nossa estratégia aqui é muito simples, porque todos os lucros que são gerados do ponto de vista clínico, excetuando o trabalho individual das pessoas, que naturalmente tem que ser remunerado, vai para um bem comum, que é o desenvolvimento da produção científica e dos novos equipamentos. Portanto, a totalidade dos lucros da empresa vai sendo reinvestido? A totalidade dos lucros gerados dos trabalhos de ambulatório da empresa vai ser feito, é canalizado para esse efeito, mas naturalmente é preciso olhar para os balanços anuais e ver o que é que podemos acomodar em cada ano, mas eu só faço praticamente isto, ou seja, faço a gestão global das pessoas, dizendo, ok, vamos dar prioridade a esta área ou prioridade àquela, vamos acreditar mais neste projeto, vamos lhe dar, ou vamos de todo abandonar aquele, porque vai ser completamente impossível realizá-lo. E, portanto,
funciono um pouco de sinaleiro, agora já não se vê em muitos, mas sou o sinaleiro da E equipe. o que é que gosta mais de fazer no meio destas atividades todas que vai tendo, desde essa de enzima até à cirurgia, naturalmente, à consulta, à investigação, às aulas? O que é que gosta mais de fazer? Eu enquanto profissional, aquilo em que me sinto ou me sinto mais realizado é ser médico. Se perguntarem o que é que eu sou no meio disto tudo, acho que ser médico é aquilo que me dá o retorno afetivo máximo. Se me perguntarem como ser humano aquilo que eu mais gosto de fazer, é educar, é ensinar. Aliás, eu acho que o educar é o maior de todos os desafios. Porque veja bem, educar um filho, educar um neto, agora estou na fase já tenho 3 netos, portanto estou na fase da próxima geração, mas educar é influenciar alguém que se ama, que está próximo, que se tenta dar toda a informação e toda a ajuda, toda a formatação de valores, de princípios, etc., mas que não se consegue ser isento. Porque há uma proximidade tão grande que nós estamos completamente enviesados. E, portanto, mas é um desafio extraordinário, porque é o desafio em que você influencia a próxima geração. É onde se sente mais que deixa legado? É onde se deixa mais legado. Seja em termos profissionais, seja em termos familiares. Nós somos, ou nós vamos ser, aquilo que a próxima geração achar que nós somos. Isso é verdade. Não é esta geração que nos vai avaliar. E, portanto, ser educador e ser médico é aquilo que eu mais gosto de fazer. E dentro do seu lado de médico, é cirurgião, naturalmente. Como é que é isso de ser cirurgião? Eu tenho aqui uma curiosidade que tem que ver com o seguinte. Dentro, talvez, da medicina, o ato cirúrgico é aquele mais invasivo, é aquele em que o paciente está está completamente e literalmente nas mãos do cirurgião. Aliás, li uma vez, creio que era do neurocirurgião, algo em que ele dizia que o neurocirurgião, salvo erro, já não me recordo exatamente quem foi, que dizia que era o ser mais próximo de Deus. Não sei se seria um exagero, mas era assim que ele se autodescrevia, precisamente por isso, pela capacidade que ele tem de influenciar brutalmente a vida daquela pessoa. E eu pergunto-lhe como é que é isso ser cirurgião, desde logo nesta dimensão que eu presumo, mas gostava que me dissesse se é verdade ou não, de alguma solidão, pelo menos no processo de decisão final. E que características é que um cirurgião tem que ter para desempenhar adequadamente a sua profissão? Eu acho que a atividade médica em geral e a cirurgia em particular mostram muito bem a distância que existe do homem para Deus. As dificuldades que o homem tem e que o separam de uma forma absolutamente significativa de uma entidade divina. O homem tem problemas todos os dias, vê todos os dias a sua incapacidade, sente todos os dias as suas dificuldades e, portanto, a cirurgia não foge a isso. A cirurgia, relativamente à medicina, se quiser, tem uma coisa que é mais objetiva, ou seja, e a cirurgia ortopédica nesse aspecto até é particularmente objetiva. Se nós temos uma perna torta, um ligamento roto, fazemos a cirurgia e no dia seguinte ele tem um ligamento direito e a perna direita. Enquanto que se tiver que fazer umas pastilhas para tratar um problema qualquer que demora algum tempo e não há uma relação causa e efeito tão marcada, tão evidente, tão visível, tão palpável. Claro que ela existe, mas não é tão palpável. Portanto, há aí uma diferença. Mas é, muitas vezes, um ato solitário. É, muitas vezes, um ato em que eu tenho, naturalmente, muitos momentos de dificuldade na minha vida como cirurgião, mas tenho um que é para mim particularmente marcante, que é, fazia urgência no Hospital de São João e numa das minhas urgências entrou uma rapariga que tinha caído numa altura considerável, tinha feito uma fratura grave da coluna. Uma rapariga muito nova, muito jovem, um adolescente, e não tinha lesões neurológicas. Portanto, o risco era preciso operá-la e, naturalmente, era preciso operá-la sem lhe causar lesões neurológicas. E, pela circunstância da raridade até da fratura e da complicação, havia um risco muito significativo de lesões neurológicas. E, ao mesmo tempo, era uma pessoa
com muitos conhecimentos e muito relacionamento no meio médico e até no meio da cidade do Porto, e eu comecei a receber telefonemas consecutivos de recomendação, naturalmente, familiares, amigos, dizer, mas veja lá, faça lá e tal. E eu percebi que havia ali um momento que aquilo me começava a perturbar e até me tirar alguma tranquilidade. Desliguei o telemóvel, dei uma volta a pé ao Hospital de São João, antes de operar a rapariga, felizmente correu muito bem, mas senti a necessidade de me isolar para tomar a decisão certa e não ser influenciado ou até destabilizado pelos... Isto acontece-nos bastantes vezes na cirurgia, porque é relativamente frequente haver 2 ou 3 opiniões, até é relativamente frequente durante a cirurgia alguém estar a dizer, parece-me melhor fazer isto, e criar-se ali um momento de instabilidade. E aí é que o cirurgião se define. É quando nesse momento de instabilidade tem a ponderação e a calma, a tranquilidade suficiente de dizer, na minha opinião, a melhor decisão é esta, sou eu que tenho que assumir essa responsabilidade, percebo a vossa opinião, mas vamos fazer desta forma, porque eu acredito que se deve fazer assim, e acredito que é o melhor para o doente. E terminava a parte da cirurgia, se quiser, dizendo, mas a recompensa, aquela experiência que nós temos de alguém atravessar a rua e dizer, não se lembra de mim, você tratou-me há 20 anos atrás, graças a si eu voltei a andar, não conseguia andar ou não conseguia fazer isto que estava na vida, é uma recompensa infinita. Muito bem. Mas um cirurgião às vezes tem, imagino eu, mas de facto pressão significativa, nomeadamente quando estamos a falar de atletas de elite, que também é um grupo com quem trabalha. Há alguma diferença do ponto de vista do seu tratamento ou da forma como vive determinada cirurgia quando tem alguém que marca golos e que vale milhões no mercado do que uma pessoa normal? Como é que é esse processo? Ou posto de outra forma, o que é que um atleta de elite lhe traz que porventura em termos de exigência, que não lhe traz um cidadão comum? Do ponto de vista humano não há nenhuma diferença. Tratamos seres humanos, temos que pensar primeiro no ser humano e ao pensarmos primeiro nos seres humanos as pessoas tornam-se indivíduos, tornam-se entidades únicas, tornam-se pessoas e, portanto, temos que pensar o melhor para aquela pessoa no seu enquadramento, nas suas vontades, naquilo que quer fazer. O problema do atleta de alta competição é que, se nós não o recuperarmos ao mesmo nível, ele deixa, por definição, de ser um atleta de alta competição. E, portanto, se o resultado cirúrgico num determinado indivíduo, em mim ou em si, fosse nós podermos jogar o nosso ténis ou fazer o nosso desporto ao fim de semana, podemos correr, brincar com os nossos filhos e com os nossos netos, sem dores, nós dizíamos grande sucesso. No atleta de competição, se ele ficar a fazer isso e não conseguir jogar futebol, ténis, handball ao mesmo nível, é um insucesso. E, portanto, estamos a falar de um desafio de outro nível, que é não só temos que resolver a lesão, tratar o doente, resolver o problema, mas garantir a performance. Mas temos que garantir o mesmo nível, porque senão é um falhanço. Ou seja, o que é um sucesso para toda a gente, para ele pode ser um falhanço. Eu fui procurado aqui há uns anos atrás por um indivíduo muito interessante, que era violinista, que tinha esta mobilidade, que para si ou para mim é uma mobilidade excelente, mas não conseguia premir a corda do violino com o último dedo. Tinha ficado com uma pequena limitação de mobilidade e não chegava lá. Não conseguia tocar violino, não conseguia ser violinista. Era um violinista profissional, de bastante nível, até em Portugal, e não conseguia. Portanto, quer dizer, e o desafio era o PERME para me pôr isto a fletir o suficiente para premir a corda do violino. E, naturalmente, a pessoa encosta-se na cadeira e disse, e agora? Não é? Será que é possível? Será que ele não piora porque já está tão bem? O desafio é a excelência. E no atleta de alta competição o desafio é a excelência. E se não tivermos a excelência, temos a derrota. E apesar de haver esse momento solitário, naturalmente,
Depois, o processo, tipicamente, de recuperação no indivíduo não acaba quando termina a cirurgia. Há todo um processo subsequente, nomeadamente, que envolve outros profissionais, desde logo fisioterapeutas. E como eu sei que vamos ter muitos fisioterapeutas depois que vão ver esta nossa conversa, não resisto a perguntar-lhe duas coisas. Primeiro, como é que é a sua relação, ou a relação aqui da sua clínica, com a fisioterapia, com a reabilitação de uma forma geral? E a segunda pergunta tem que ver com a evolução da fisioterapia. Tem visto alguma evolução nos últimos tempos ou está relativamente estagnada? Deixe-me responder a isso com alguns factos do nosso percurso. Nós montamos a primeira clínica de ortopedia com fisioterapia incorporada em Portugal em 1984. Porque acreditamos que sozinhos não éramos capazes de resolver o problema. Acreditamos nessa altura, acreditamos ainda mais hoje. Acreditamos num trabalho de equipa, que eu considero família. Eu não tenho uma equipa, eu tenho uma família mais alargada. De gente que gosto, com quem gosto de trabalhar, com quem aprendo todos os dias. E esta comunicação próxima, porque nós temos que diferenciar entre trabalhar em equipa e trabalhar em equipa-família. Porque trabalhar em equipa significa há profissionais responsáveis por várias fases que até podem ter algum nível de comunicação, certo? Vamos dar o exemplo clássico. Há um médico que faz o diagnóstico, que envia para um cirurgião que opera o doente, que envia para um fisioterapeuta ou para um fisiatra com um fisioterapeuta que recupera o doente e para um preparador físico ou alguém na área da reabilitação fase 3 que coloca o atleta a jogar. E isto não deixa de ser uma equipa a funcionar. Na minha opinião, é uma equipa pobre. E depois há a integração deste grupo no mesmo espaço, se quiser, e até no mesmo conceito. Ou seja, pode haver um indivíduo que é na mesma o médico do doente, que é o maestro da equipa, que pede a um cirurgião para fazer isto, que há uma equipa de reabilitação, mas onde há uma comunicação estreita, as fases são quantificadas e são balizadas quando é que se passa por uma fase de reabilitação baseada em critérios e não em tempo, e em que esta equipa discute continuamente o processo de recuperação do doente. Que é isto que nós defendemos e temos cá e gostamos. Que é um gozo muito maior do ponto de vista do trabalho, mas também faz diferença nos resultados. Porque, pois, se eu tenho aqui, daqui a um quarto de hora, o meu terapeuta pode bater à porta e dizer: preciso falar consigo para discutirmos este doente, mas ainda lhe fiz a prescrição há 3 dias e ele vem à consulta daqui a um mês, mas isto aconteceu, isto é preciso afinar isto ou corrigir aquilo. Ou se ele vê que aquilo que estava equacionado pelo fisiatra ou até pelo cirurgião em termos de recomendação para o doente não está a funcionar e ele está no terreno, ele é que está no terreno. É um pouco como aquela lógica que é, no tempo do meu pai e do meu avô, prescrevia-se fisioterapia em função de número de sessões. Aqui ali ainda é assim, não é? Sim, menos, felizmente, mas talvez. Mas eu aprendi a fazer assim. Para isso, 15 sessões de fisioterapia eu reavalio. E eu pensava sempre com os meus dois, mas como é que eu aqui sentado, a olhar para o doente, sei se ele precisa de 13, 15 ou 17. Diga-me lá, como é que eu consigo, aqui sentado, dizer se ele precisa de 13, 15 ou 17? É evidente que o fisioterapeuta no terreno e o doente, havendo esta interação, me podem dar muito mais informação dizendo: ele não está a melhorar, fez 6, isto não está a correr bem. Ou, isto já está bom. Porque que você quer que ele faça 20 sessões se ele ao fim das 7 está completamente assintomático, força muscular normal, capacidade sem dor, etc. Portanto, este trabalho, se for feito numa equipa que comunique de baixo para cima, de cima para baixo, em continuidade, onde a porta esteja sempre aberta para haver a comunicação, dá resultados muito melhores. Sem fugir aos critérios previamente estabelecidos. E tem sentido, a segunda parte da minha pergunta era se tem sentido que tem evoluído a fisioterapia em Portugal? Muitíssimo. Muitíssimo.
Hoje, os fisioterapeutas são muito melhor preparados do que sempre foram. Estamos no topo da pirâmide. Nunca tivemos fisioterapeutas tão bem preparados. Nunca. Em todos os sentidos. Cientificamente, fisioterapeutas a fazerem trabalhos de investigação absolutamente notáveis, fisioterapeutas com um conhecimento das ciências básicas, da biologia, da biomecânica, etc., muito melhor, e eu estou convencido que este processo é imparável. Porque os fisioterapeutas, acontece-lhes uma coisa hoje que os torna ávidos do conhecimento. E você veja pelas jornadas e pelas organizações científicas que nós temos. E você é um bom expoente disso, que é, perceberam que podem utilizar no terreno os conhecimentos, com benefício enorme dos doentes que tratam. E, portanto, não se cansam de procurar esse conhecimento. Antigamente, limitavam-se a seguir os passos prescritos ou recomendados por um fisiatra ou por quem os conduzia. Às vezes, sabendo só os fundamentos mais rudimentares. Que, teoricamente, para fazer um tratamento seguro, é suficiente. Mas para ter valor acrescentado, não é? Não chega. Porque isso é que nós procuramos e que faz a diferença. Com certeza. Sr. Professor, estamos a chegar quase ao fim desta nossa conversa, não lhe quero tirar muito mais tempo, mas ao longo desta nossa conversa referiu várias vezes o seu pai e até uma referência aqui ali também ao seu avô. Portanto, vem dessa sequência de médicos e médicos ortopedistas. Em que é que isso influenciou, por um lado, a sua carreira, a sua escolha, e se isso foi vantajoso ou se teve alguma circunstância também de alguma desvantagem, porventura? É sempre uma pergunta difícil e incómoda falar das pessoas que nos são próximas e da influência que elas têm em nós, mas é absolutamente incontornável na minha vida, como presumo que tenha sido incontornável na vida do meu pai, sermos 3 gerações de ortopedistas. Há um legado, há uma mensagem. Eu não conheci, quando o meu avô morreu eu tinha 2 anos, portanto só conhecia o meu avô pelas mensagens que foram transmitidas, e o meu pai morreu com 57 anos, portanto extremamente novo. Tive o privilégio de conviver com ele em termos profissionais 7 ou 8 anos, embora naturalmente tenha recebido toda a formação inerente a essa situação. Mas, portanto, é incontornável. Eu não me vejo ser ortopedista se porventura eles não tivessem sido. Poderia ter sido, mas quer dizer, não concebo sequer a ideia, porque a influência é absolutamente clara. Mas ao longo da nossa vida há sempre pessoas estruturantes. Ao longo da nossa vida. E até pessoas estruturantes em determinadas facetas que nós vamos construindo. O meu avô foi, a partir dos 50 anos, político. Foi Presidente da Câmara do Porto, Presidente do Instituto do Alto Douro, diretor da maternidade, portanto, dedicou-se à política depois dos 50 anos. Portanto, eu acho que naquilo que eu gosto da minha atividade social e cívica, o meu avô teve uma influência importante nesse aspecto. O meu pai foi um clínico. Foi um homem humano a tratar os doentes, muito querido, os doentes gostaram muito dele, ensinou-me muito essa proximidade, a parte humanista da medicina, bebi muito na influência que ele teve. Depois tive 2 académicos que me influenciaram a minha carreira académica de forma absolutamente estudante, o professor Carlos Lima e o professor Pinto Machado. Eu não seria a mesma pessoa sem ter conhecido o professor Pinto Machado. É absolutamente incontornável dizer isto. E, portanto, nós somos um somatório das coisas e vamos bebendo aqui e ali um somatório dessas coisas e, portanto, não tenho nenhuma dúvida que eu sou um somatório dessas. Eu sinto muitas vezes o portador da tocha, não é? O testemunho, não é? Aliás, é muito curioso que, tendo o meu pai morrido muito cedo, para mim foi sempre uma coisa difícil de gerir na altura, porque eu tinha 29 anos, portanto era interno do 2º ano, se não estou em erro, que é uma pancada muito forte na vida de alguém que poderia ter tido um apoio maior na fase mais importante que nós temos da nossa formação. E portanto, também tive, ao mesmo tempo, as dificuldades inerentes a esta circunstância, quando uma pessoa carismática, influente, importante na ortopedia da época,
desaparece e nos deixa um pouco ao sabor do destino, eu presumo que você imaginará que isso causou inúmeras dificuldades no meu percurso e que, naturalmente, também contribuíram para que eu conseguisse, digamos, aprender um conjunto de coisas e tentar ultrapassar um conjunto de dificuldades, mas não foi muito duro. Com 29 anos e segundo ano de internato foi difícil, houve opções que tiveram que ser feitas, houve um conjunto de decisões que tiveram que ser feitas e que podia ter corrido mal. Não foi o caso, não é? Sr. Professor, para terminar, e tentando fazer quase uma síntese de tudo isto que aqui foi partilhando connosco, eu queria pedir-lhe se conseguiria sintetizar ou sistematizar em 2 ou 3 mensagens fundamentais que poderia dar a quem depois nos possa ver, pensando tipicamente em pessoas mais novas, sejam médicos, sejam outros profissionais, pessoas que estão agora no início das suas carreiras, sonham em ter uma carreira de sucesso, certamente para muitos será uma referência e, portanto, o que eu queria perguntar-lhe era que 2 ou 3 mensagens, conselhos principais é que poderia dar a alguém que está numa fase dessas da sua carreira e que ambiciona chegar mais longe. E definir o síndrome do sucesso não é fácil. Mas é sempre individual, naturalmente. Exatamente. Eu diria que a primeira circunstância estruturante é acreditar. É preciso acreditar. É preciso acreditar que é possível. É preciso acreditar que, independentemente do nível do desafio, é possível. E a vida mostrou a muitas pessoas que é possível. Eu nasci em Paranhos, no Porto. Não é que tenha feito grande coisa, mas enfim, nasci em Paranhos, no Porto. E isto, colocado, digamos, no ambiente geográfico mundial, não deixa de ser uma contingência. Depois, é preciso ter uma estratégia. E aí eu acho que a maior parte das pessoas não pensa nisso. A maior parte das pessoas deixa fluir a sua vida, o dia-a-dia, vai aproveitando aqui e ali o que lhe vai aparecendo, mas não tem uma estratégia clara e definida. Se eu quero ser jogador de ténis, tenho que treinar ténis e não posso treinar futebol. Se eu quero ser reconhecido no meio da música, tenho que me posicionar no meio da música. Não posso estar no meio do badminton, ser reconhecido no meio do badminton e querer fazer uma carreira no meio da música. Não é possível. É preciso ter estratégia. Depois, é preciso criar as competências, etc. É o processo mais fácil, na minha opinião, é o processo mais fácil. O difícil é, normalmente, ver esta estratégia e definir a estratégia muito cedo, dizer, e às vezes não é fácil, porque as pessoas também não sabem muito cedo o que é que querem fazer. E, portanto, a vida de hoje, ainda por cima, não é tão segura do ponto de vista das carreiras que lhes permita seguir o mesmo caminho a vida toda. Às vezes é preciso fazer mudanças de rumo e de trajetória. E depois é preciso, e isso é essencial, fazer o percurso com os valores éticos, morais e de respeito pelas pessoas. Porque para fazer isto é preciso chegar ao fim, e isto é que é o sucesso, a definição do sucesso, ou se quiser a definição da felicidade. É preciso chegar ao fim, olhar para trás e ter orgulho daquilo que se fez. Porque o drama é ter sucesso, entre aspas, chegar ao fim, olhar para trás e dizer eu não me orgulho deste percurso. E isso é irrecuperável. Portanto, é preciso acreditar, fazer o percurso, chegar ao fim e poder se sentar tranquilamente e dizer estou contente. Sr. Professor, muito obrigado pelo seu tempo, por esta partilha. Eu acho que foi uma forma excelente de acabarmos esta nossa Career Talk com o Sr. Professor Espragueira Mendes. Recordo, acreditar, ter uma estratégia e, sobretudo, eu diria, seguindo os valores que norteiam, os valores éticos que norteiam ou que devem nortear a vida de cada um. Quanto a si, marcamos conversa, marcamos encontro numa próxima Career Talk. Muito obrigado.